Olá, terceiro ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, fazendo a leitura e aí as explicações vai rolando durante a leitura. Bora lá! A resolver a equação algébrica ou polinomial x² menos 2x mais 2 igual a zero, vamos obter as raízes 1 mais i e 1 menos i, que são números complexos conjugados. Isso está relacionado à quantidade de raízes complexas não reais de uma equação polinomial com coeficientes reais, que é uma consequência do seguinte teorema. Vamos lá. Se o número complexo ele é raiz de uma equação algébrica, então o conjugado dele também vai ser raiz dessa equação algébrica. A gente viu exatamente aqui, ó. Nós vimos que o número complexo 1 mais i, ele é raiz desse polinômio, então o seu conjugado, 1 menos i, também vai ser raiz aqui dessa equação algébrica. Como consequência disso, a gente tem algumas observações. Se o número complexo a mais bi é raiz de multiplicidade m de uma equação algébrica, o conjugado também vai ser raiz de multiplicidade m dessa equação. Então, se esse polinômio aqui tiver multiplicidade 2, o conjugado também vai ser raiz e vai ter multiplicidade 2 também. Uma equação algébrica ou polinomial de coeficientes reais possui um número par de raízes complexas não reais. Então, quando a gente tem uma equação algébrica que possui raízes complexas, a quantidade de raízes complexas vai ser um número par. Então, não pode ter uma, não pode ter três, tá bom? Se o grau da equação algébrica ou polinomial for impar, ela possui necessariamente uma raiz real ou um número ímpar de raízes reais, tá bom? Então, obrigatoriamente, se ela tiver um grau ímpar, se for grau 3, então ela possui necessariamente, pelo menos uma dessas raízes vai ser um número real, não vai ser um número complexo, tá bom? Exemplo, sabe-se que uma equação do quinto grau tem exatamente 5 raízes complexas, reais ou não reais. Assim, as possibilidades de raízes são... Vamos lá. Primeiro, é um grau ímpar. Então, obrigatoriamente, vai ter uma raiz real ali. Então, primeira, ela não vai ter nenhuma raiz complexa e as 5 são números reais. Segunda, ela vai ter 2 raízes complexas e 3 raízes reais. Ou ela pode ter 4 complexas e uma raiz real. Então, observe que atingiu aqui as nossas observações. Sempre vai ter uma raiz real, e quando tiver raiz complexa, esse número sempre vai ser um número par de raízes complexas. Beleza? Vamos seguir. Vamos falar agora das raízes racionais. O teorema enunciado a seguir permite descobrir se uma equação algébrica ou polinomial de coeficientes inteiros admite ou não raízes racionais. Vamos lá. As possíveis raízes racionais da equação algébrica ou polinomial de coeficientes inteiros pertencem ao conjunto formado por números racionais da forma P sobre Q. Tá? Lembrando que P e Q pertencem a números inteiros e Q tem que ser diferente de zero. Eles são primos entre si, significa dizer que eu não consigo dividir um pelo outro, tá? Sendo um P um divisor do termo independente, então a gente tem um termo independente aqui, ó, a zero, e que um divisor do coeficiente dominante, que é o AN. A gente vai entender já um pouco melhor isso. Vamos avançar. Como consequência desse teorema, se a equação algébrica ou polinomial de coeficientes inteiros tem o termo dominante igual a 1 e admite raiz racional, então toda raiz dessa equação é necessariamente uma raiz inteira. Exemplo, se P sobre Q, com P e Q pertencente a Z, primos entre si, Q diferente a zero, tá? Definição de números racionais, é raiz da equação polinomial x² menos 5x mais 6, então P é divisor de 6, não é? Olha o que está dizendo aqui, ó. P é divisor do termo independente. Então, eu consigo dividir P por termo independente. Ele divide, né? E Q é divisor do termo dominante. Ou seja,
P pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. E Q mais ou menos 1. Então aí é só você juntar os pares, tá? Você vai fazer 1 dividido por 1, 1. Menos 1 dividido por 1, menos 1. E aí vai escrevendo todo o conjunto solução. Olha que coisa interessante. Esse teorema não fornece as raízes da equação algébrica polinomial, mas define um conjunto das possíveis raízes. Então, isso aqui que a gente escreveu aqui no final são as possíveis raízes, não são necessariamente as respostas da equação algébrica. Tá bom? Olha aqui um exemplo. Na verdade, esse exemplo vai ficar para vocês, não é? Vamos falar do teorema de Bolzano. Considere uma equação algébrica P de x igual a zero e coeficientes reais, que está entre A e B no intervalo real aberto. Se você substitui esses extremos desses intervalos nessa equação algébrica e a multiplicação, o produto, for um número maior do que zero, então vai existir um número par de raízes. Ou não vai existir raiz real. Tá? Aqui tem os gráficos mostrando. Mas, né, se você multiplica P de A por P de B e dá um número menor do que zero, então existe um número ímpar de raízes reais nesse intervalo. E aí tem um gráfico mostrando também. Vamos ver um exemplo. Ó. Considere a equação P de x igual a x ao cubo menos 6x quadrado mais 5x mais 8 igual a zero no intervalo que vai de menos 1 a 2 aberto, intervalo real, tá? Então você pega menos 1, substitui aqui nessa equação algébrica, aí deu menos 4. Depois pega menos 2, substitui aqui também nessa expressão algébrica, deu 2. Multiplica menos 4 vezes 2 dá menos 8, ou seja, deu um número menor do que zero. Então, a quantidade de raízes que nós vamos ter, né, desse polinômio aqui é uma quantidade ímpar. Como a equação é de terceiro grau, conclui-se que no intervalo de menos 1 a 2, a gente vai ter uma ou 3 raízes reais. Ok? Com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, gente.